Começar me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou a Priscila Mani Gomide, eu sou jornalista, né? Trabalhei mais de 20 anos na TV, em todas as emissoras, passei pela Globo, SBT, Record, e outras. Trabalhei fora do país também na CNN, na Atlanta e na BBC em Londres, e acabei me especializando em jornalismo de saúde, e nessa trajetória eu ganhei 5 prêmios de jornalismo de saúde, um deles internacional. Eu vou contar como começou a minha história com a superdotação, mas enfim, hoje eu sou formada em Gifted and Talented Education pela Universidade da Califórnia, sou pós-graduada em escrita criativa, estou cursando, algumas pessoas aqui são da pós, né, da neurociência na aprendizagem e educação da USP, que eu estou cursando. Fui mentorada pelo professor Joseph Renzulli, que é um dos maiores nomes em educação de dotados e talentosos do mundo. Ele tem 4 faculdades na Universidade de Connecticut. E fui a única brasileira a ser escolhida para participar de uma pesquisa nacional do Departamento de Educação dos Estados Unidos sobre educação de superdotados. Fundei o Instituto Gifted Brasil, depois vou convidar vocês para entrarem lá, um instituto gratuito que faz trabalho voluntário para tentar ajudar famílias e crianças de baixa renda a serem identificadas no Brasil. E sou autora, junto com a Helena Mendonça, da série de livros Minha Mente é um Presente. Vou contar a minha história, mas fui identificada com superdotação. Sou mãe de 2 filhos, uma identificada, outro possivelmente superdotado, e casada com um marido também identificado com superdotação. Eu gosto de eu gosto de trazer esse slide aqui para a gente começar, porque esse é um mito, né, que muitas pessoas vivem ainda, né, de que a superdotação ela só é identificada pelo aquilo que a gente tem na mente como estereótipo, né, que é um aluno que vai muito bem na escola, que fala precocemente, que começa a ler precocemente, mas assim, o que me trouxe até aqui nesse lugar em que eu me especializei, em que eu virei uma voz, né, na luta pelos direitos dos superdotados no Brasil, foi a dor, porque a minha filha hoje, com 10 anos de idade, quando ela tinha 7 anos, ela começou a apresentar recusa escolar, um choro constante, essa sensação de não pertencimento em que ela verbalizava, me dizia coisas como: por que que eu não sou igual às minhas amigas? Será que eu devia ser diferente? Se via muito diferente dos outros, né? Teve recusa escolar, ficou chorando na porta da escola por 6 meses, muito medo, né? Era algo que ela demonstrava. Então, eram sinais ali que você talvez nunca dissesse que seriam de altas habilidades de superdotação. E a gente foi investigar, né, com a ajuda de psicólogos, e a gente desconfiava do transtorno do espectro do autismo, porque eu não conhecia altas habilidades de superdotação, e no final das contas a gente acabou, então, é, tendo essa hipótese de altas habilidades de superdotação. Não foi um caminho fácil, porque a gente passou por alguns especialistas que não entendiam muito do tema, e por conta dessa dificuldade toda e do fato de eu ser jornalista, comunicadora e mãe, eu decidi entrar nessa luta para ajudar outras famílias e alertar outras pessoas. Então, assim, eu decidi dar essa aula para compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho a respeito do tema, porque infelizmente no Brasil a gente está caminhando ainda, né? A gente não tem tanta informação como nos outros países. E a gente está bem atrasado, na verdade. Alguns especialistas falam que a gente está 50 anos atrasados em pesquisas, né, em publicações. Então, é muito difícil a gente conseguir encontrar profissionais que de fato entendam, né, do que é a superdotação, até porque há um debate, né, há muitas contradições sobre a definição de superdotação. Então, o que eu trouxe aqui para vocês é o que a ciência traz, tá? São os especialistas, são os teóricos mais respeitados da área. Então, eu vou navegar com vocês baseada na ciência, né, e o que a gente tem de mais recente. Vou pedir para quem está entrando fechar o microfone, por favor.
que a gente vai para as perguntas no final, tá bom? Vamos lá, então. Opa, vou voltar aqui um pouquinho. Vamos lá. Aqui. Então, eu trouxe para vocês a linha do tempo da definição de superdotação, da visão unidimensional do QI aos modelos multidimensionais e sensíveis à cultura, né? Quando a gente achava que a superdotação era só identificada pelo QI, e passamos então a entender que se trata de um quadro, de um funcionamento que não depende só do QI, mas de uma série de outras questões em torno do meio e também do próprio funcionamento da pessoa, que não tem a ver só com o QI. Então, vamos lá. No início do século XX, a gente vem desse modelo que eu falei aqui para vocês, que é um modelo psicométrico, QI puro, né? E o primeiro a falar sobre isso foi o Lewis Terman. Óbvio que alguns outros já se falavam, né, sobre inteligência, sobre esse tipo de medida, mas o Lewis Terman ele inaugura esse campo dos estudos, né, em crianças com QI elevado, e ele adaptou uma escala que já estava em uso, que foi a primeira escala de medida de inteligência que Stanford Binet, chamada Stanford Binet, e lá a superdotação ela era definida como um QI acima, bem acima da média, né? O ponto de corte era 130, que a gente fala que os 130 são dois desvios padrões acima da média, que a média é 100. Então, essa era uma definição unidimensional, que era focada exclusivamente nessa inteligência que dá para ser medida, que é uma inteligência lógica, acadêmica, né? E não considerava criatividade, motivação, contexto social e nenhum outro fator para além desse fator que conseguia ser medido por testes. É importante falar que essa visão que dominou esse campo por muitas décadas, ainda hoje há especialistas que seguem esse critério único como identificação de superdotação, né? Um QI acima de 130. Aí a gente vem lá nas décadas entre os anos 50 e 70, né, que a gente começou a ter teóricos e pesquisadores que começaram a criticar esse modelo unidimensional, né? Então eles começaram a notar que muitas pessoas que tinham QI muito alto, elas não tinham destaque profissional, né? Não tinham nenhum tipo de destaque, na verdade, e aí começavam a se questionar se o QI sozinho explicava o fenômeno da superdotação. Então, essas observações abriram espaço para essa outra visão que hoje é que a gente tem, né, que os especialistas usam, que é uma visão que traz outros fatores, multifatorial, né, que analisa a criatividade, analisa, inclusive, questões como é, a questão admitindo aqui as pessoas que estão entrando, então analisa questões às vezes até psicomotoras, artísticas, né, para identificar um indivíduo superdotado. Então, esse campo começa a se mover nessa direção de uma compreensão mais holística, holística no sentido de geral, né, total, de ver o todo, né, daquele indivíduo e não só o recorte de um QI. Então, lá nos anos 60 e 70, a gente tem a teoria da desintegração positiva. Eu tenho, no final dessa apresentação, dessa aula, eu trago todas as referências bibliográficas que eu estou usando aqui e eu quero indicar o livro do Kazimierz Dabrowski, que é um livro maravilhoso. Infelizmente, só tem em inglês, mas ele é Positive Disintegration, que é aqui o que está escrito em português e inglês, desintegração positiva. O Dabrowski, ele começou a entender que a superdotação, ela traz, né, esse indivíduo superdotado, que tem um funcionamento cognitivo mais eficaz, mais rápido, mais veloz, ele também é um sujeito que, por funcionar dessa forma, ele consegue criar mais hipóteses, enxergar mais possibilidades, e isso causa uma intensidade emocional, né? É como se a gente usa muito esse exemplo de uma criança de 7 anos que tem um cognitivo de 12,
né, de 12, e essa criança usa essa cabeça de 12 para enxergar o mundo, entender as coisas, e tem um emocional de 7 que não consegue acompanhar. Então, é mais ou menos isso que o Dabrowski começou a entender. E a desintegração positiva, e esse livro é muito bom porque mistura filosofia, para quem gosta, vocês vão gostar bastante desse livro. Ele começou a falar que o superdotado ele vivencia o mundo de uma forma mais intensa e ele passa por uma desintegração que é um questionamento, um conflito interno, então crises, né, questionamentos filosóficos, pessoais, de existência do mundo e que essa parte seria importante para o desenvolvimento da personalidade desse superdotado. Então, ele quebra, né, ele tem uma desintegração positiva, porque ele aprende, ele cresce, ele desenvolve e assim vai. O Dabrowski, ele não é um teórico que a gente usa hoje na definição de superdotação. Na verdade, isso está sendo muito discutido atualmente. Eu recebi um estudo hoje sobre a intensidade emocional, né, e regulação emocional na superdotação que eu vou dividir com vocês, mas ele ajudou a pavimentar esse caminho de entendimento de um funcionamento de um ser superdotado. Eu trago aqui, eu fiz essa pausa na nossa linha do tempo, né, um recorte, para trazer aqui a Linda Silverman. Até a Helena colocou no grupo que vocês estão, uma aula que a Linda Silverman vai dar, que é uma outra pessoa, um outro instituto que está organizando, mas a gente indica as coisas que são positivas. Porque a Linda Silverman, ela pegou a teoria do Dabrowski e ela desenvolveu outros trabalhos nessa área, né? Então, ela é uma pessoa, uma especialista que ela é diretora do maior banco de dados de superdotados do mundo, que fica nos Estados Unidos. Ela tem livros maravilhosos que eu indico também. Se não tiver todos ali que eu indico nas referências bibliográficas, depois eu vou passar mais alguns para vocês. Ela fala muito sobre educação, para quem se interessa, mas ela trouxe o conceito de assincronia, né, de desenvolvimento assíncrono e de sobrecitabilidade. O que é isso? A sobrecitabilidade é justamente isso que o da Prof traz, que é essa cognitivo que enxerga o mundo, né? É uma sobrecitabilidade intelectual que enxerga muito além e um emocional que não consegue acompanhar e causa essa assincronia entre o cognitivo e a parte emocional. As sobreestabilidades foram estudadas por uma brasileira, que é a Patrícia Newman, que é uma parceira nossa, ela está lá no nosso site do Instituto Gifted Brasil, com o estudo dela, está lá, dá para acessar. E ela tem uma pesquisa, um questionário, na verdade, que mapeia quais são as sobreestabilidades de uma criança, de um adulto superdotado. Porém, eu faço uma ressalva que, apesar disso ser muito importante na trajetória da definição da superdotação, a gente, neste atual momento, no mundo todo, está discutindo se, de fato, a superdotação está atrelada à intensidade emocional, né? Muitos especialistas acreditam que sim, outros têm questionado porque a superdotação, ela é um fator protetivo do indivíduo, né? Então, o que significa isso? É que é alguém que consegue criar estratégias, se adaptar com mais facilidade e que então não seria muito esperado de um funcionamento superdotado, que é um fator protetivo, que houvesse uma desregulação emocional. Mas ainda ninguém explicou como é que esse indivíduo tem intensidade emocional a partir daquilo que ele enxerga do mundo e não consegue muitas vezes administrar internamente. Então, esse é um campo que está assim em ebulição e logo a gente vai ter mais pesquisas nessa área. Então, a gente vai ali fazendo esse parênteses para a Linda Silverman, a gente ainda depois vai falar um pouquinho sobre ela, mas então agora a gente. Vou pedir para vocês fecharem o microfone, aí daqui a pouquinho a gente entra para as perguntas, por favor. Então, em 1978, a Na gente. cama. Só um minutinho. A gente já entra no A gente já entra no modelo dos Três Anéis, do Joseph Renzulli. Opa,
avancei muito. Que é o Joseph Inzulli, que eu comentei com vocês, que ele foi meu mentor, né? Eu tenho, inclusive, um material, uma entrevista gravada com ele muito interessante, que depois eu posso compartilhar com vocês. Mas o Joseph Inzulli, ele traz uma grande virada de conceito do que é a superdotação, porque ele começa a propor que a superdotação, ela não é só aquela identificação através de um QI, né, de uma medida psicométrica. Ela é um funcionamento que pode ser visto através de três anéis, né, que essa pessoa teria, que seria a habilidade acima da média, né? Então, de novo, lembrando que a média de QI é 100 e que a gente está falando de algo acima da média. Criatividade. A criatividade aqui, que o Renzulli traz e que a gente fala muito na superdotação, não é só uma criatividade ligada às artes, né? A música, a pintura, não. É a criatividade, a capacidade de solucionar problemas, né? Como que aquele indivíduo tem ideias diferenciadas e criativas para solucionar problemas. E o envolvimento com a tarefa, que muita gente usa de forma errada o termo hiperfoco. O hiperfoco é uma característica, às vezes, do transtorno do espectro do autismo, é uma característica do TDAH em algumas situações, mas na superdotação, o envolvimento com a tarefa não é ficar preso apenas a um tema, só quer falar daquele tema, só sabe dialogar sobre aquele tema, só quer informações sobre aquele tema. O envolvimento com a tarefa do superdotado é um tema de interesse que desperta uma motivação, uma persistência, uma dedicação muito intensa em pesquisar, em mergulhar naquele tema. Só que depois que ele faz isso, ele se envolve com essa tarefa e ele disseca tudo a respeito daquilo, ele troca o tema e aí de novo aprofunda, né, e se envolve com aquela tarefa. Então não é o hiperfoco que muitas pessoas trazem, né, de forma errada, e os superdotados têm hiperfoco. É um outro tipo de comportamento que a gente chama de envolvimento com a tarefa. Então, o Renzulli, ele firmou esses três anéis, né, como sendo o encontro dessas três características. A pessoa que tem esses três funcionamentos seria uma pessoa com perfil superdotado, né? Então, depois a gente vai falar um pouquinho que o Renzulli, né, que também muita gente usa de forma errada, ele nunca foi psicólogo, né? O Renzulli, ele era um professor, ele é da área da educação. Então ele percebe esse perfil superdotado na sala de aula, quando ele era um professor de matemática, e ele percebe ali em alguns alunos uma forma diferente de aprender. E ele passa a observar características em comum desses alunos e percebe um perfil de superdotação. E a superdotação, como ela vai ser identificada, é a partir de uma avaliação neuropsicológica. Então, o que o Renzulli traz é um primeiro olhar na escola. É aquele professor que identifica um funcionamento diferenciado num aluno e encaminha esse aluno, para que a gente entenda melhor qual é esse funcionamento cognitivo do aluno. Então, muita gente usa de forma errada a Renzulli para identificar a superdotação, como se fosse uma avaliação psicológica, e ele não é, ele é da área da educação. O Renzulli, ele identificou, daí depois, né, com os anos, as décadas, nos estudos dele, hoje ele é um senhor de 90 anos, mas ele identificou dois tipos de superdotação. E eu vou falar com vocês sobre esses tipos, porque quem é professor, né, quem trabalha com educação, precisa ter muito firme na cabeça que existe esse outro tipo de superdotação para que a gente saia dos estereótipos. A superdotação, como eu comecei falando para vocês, que eu identifiquei a superdotação da minha filha através da dor e do sofrimento, ela nem sempre vai se revelar com aqueles estereótipos que a gente vê nas mídias, na TV, ou que a gente às vezes tem na nossa própria cabeça quando a gente ainda não sabia muito bem o que era. Então, a gente tem o perfil acadêmico. Gente, desculpa, estou com um problema aqui com esse mouse. A gente tem o perfil acadêmico, que é muito mais próximo do estereótipo.
né? Então, é aquele que apresenta muita facilidade para aprender, reter, manipular os conteúdos teóricos, aquele que quer informações, que lê muito, né? E esse perfil é um perfil que vai muito bem nos testes e nas avaliações, né? Então, esse é um perfil que, por exemplo, os testes psicométricos, e aí é que surge o debate de será que os testes psicométricos são suficientes para identificar a superdotação? Porque esse perfil vai bem, né? Um perfil que vai bem em teste da escola, que sabe conteúdos gerais, né? É um perfil mais ligado aos estereótipos, né? Então, as características desse perfil que eu separei aqui para vocês, o aprendizado acelerado, raciocínio verbal e numérico desenvolvidos, vocabulário avançado para a idade, às vezes é aquela criança precoce que fala cedo, que começa a ler cedo, né? E é um perfil mais ligado à leitura e à pesquisa, né? E é um perfil que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque não motivado na escola é um perfil que pode apresentar tédio, desmotivação e risco de não só de recusa, que eu coloquei aqui, mas de evasão escolar, né? De não querer continuar na escola quando cresce e tem algum tipo de decisão sobre isso. E aí, esse outro perfil que eu acho muito importante que a gente tenha em mente, que na verdade, como eu falei para vocês, que a minha filha foi identificada a partir do sofrimento, esse perfil, porque ela é desse perfil produtivo criativo. Aqui em casa, então, tem ela desse perfil, meu marido desse perfil e eu do perfil acadêmico. Então, é uma bagunça aqui de um tentar entender o funcionamento do outro. Mas por que que o perfil produtivo criativo é mais importante até que a gente entenda do que o acadêmico? Porque o acadêmico está óbvio para a gente. A gente vê ali aquele aluno que tira 10, que se engaja, que quer ler e tal, que né, é precoce. Mas o produtivo criativo é o tipo do aluno que ele não se caracteriza pela mera absorção passiva do conhecimento. Ele não quer ler livros, ele não quer que o professor explique tudo para ele. Ele quer criar o próprio conhecimento. É aquele ser autodidata, é o ser que ele cria muito, né? Ele geralmente tem, e depois a gente vai falar dos índices cognitivos, ele geralmente tem um índice que a gente chama de IOP, que é o Índice de Organização Perceptual, que é a inteligência fluida, esse índice muito alto nesse perfil do produtivo criativo. Ele não aceita muito bem o que já veio criado. Então, por exemplo, eu vou até dar o exemplo da minha filha, porque eu gosto de trazer isso, né, para a prática. Ela é uma criança que vem à lição de casa e ela questiona o enunciado. Ela não vai e resolve, né, a lição de casa. Eu, por exemplo, sou do perfil acadêmico, quando eu era criança, eu amava resolver tudo e capa rápido e pronto, resolvi, consegui resolver tudo. Ela para, ela lê o enunciado e ela questiona. Mas ele não, ela fala, ele não está perguntando isso aqui, não é exatamente isso. E quando a gente para entender a lógica dela, de fato ela tem razão. Então, muitas vezes eu tive que falar, nossa, realmente, a sua visão sobre isso, você também tem razão, né? Então, dois exemplos rápidos que eu dou sempre, né, quando eu falo sobre o perfil produtivo criativo, é um dia veio uma lição daquela bem bobinha, né? De João tinha 5 laranjas, deu 2 para Maria, com quantas laranjas o João ficou? Aí vira ela, tipo, uns 6 anos de idade, mas quem é o João? E eu falo, não, mas não importa quem é o João, filha, tem que fazer a conta. Não, mas quem é o João? O que que ele faz? Ele deu as laranjas? Então, é aquele pensar é, muito analítico sobre tudo, né? Então, não aceita o que vem pronto, né? Um outro exemplo era um outro exercício também que a gente faz há décadas, o mesmo exercício, né? Que é o do preencha as lacunas. Então, veio lá exercício, preencha as lacunas, começo da alfabetização, ela começa a ter crise de raiva, apertar a mão, tô com raiva, mas o que está acontecendo, né? Só tem a lição aí na sua frente. Quem, quem, quem desenvolveu, algum termo assim, quem projetou, quem desenvolveu esse exercício desse jeito? Ué, como assim, filha? Essa pessoa que fez isso, ela está tentando me enganar? Mas como assim está tentando te enganar? Ela colocou as lacunas
de forma desproporcional, o tamanho é desproporcional às palavras. Então, enquanto um outro perfil acadêmico está ali gabaritando, não, é aqui, essa palavra é essa, 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 esse perfil produtivo está se questionando se aquele exercício foi criado da forma adequada, da forma certa, da forma que não seja essa forma de enganar ou de não saber qual é o tamanho da palavra. Então, a gente tem que ficar atento a esse perfil produtivo criativo, porque muitas vezes esse aluno vai ser confundido com um aluno, por exemplo, que tem TOD, que é o transtorno opositor desafiador, né, que é aquele aluno que vai questionar as figuras de autoridade, né? Esse aluno pode ser confundido com um aluno com TDAH, porque é um aluno que ele não vai ficar sentado na carteira, ele não vai ficar parado na sala de aula, ele precisa se movimentar, é um ser da produção, da criação, né? Então, assim, a gente tem que ter muito em mente esse perfil, né? E depois, no final, se vocês tiverem perguntas sobre isso, a gente vai conversar, porque esse perfil rompe totalmente o estereótipo daquele acadêmico que eu mostrei anteriormente, né? Depois, gente, eu vou passar essa apresentação para vocês, tá? Não se preocupem em anotar referência, nada, eu mando para vocês. Bom, e aí, depois do Renzulli, que traz esses dois perfis de superdotação, teoria dos três anéis, a gente vem para o Howard Gardner. Como eu falei para vocês lá do Dabrowski, o Gardner também traz uma teoria que hoje a gente já não acredita mais. Só que eu trago porque eles foram importantes na construção do que hoje a gente entende sobre superdotação. Então, lá por volta de 85, o Gardner traz para a gente as inteligências múltiplas. Então, ele dizia que a gente tinha vários tipos de inteligência. Se eu não me engano, são 9, né? 6, 7. Aqui tem 8, mas eu acho que ele. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu acho que ele falou em 9 tipos de inteligência, depois eu trago para vocês certinho, mas ele divide, então, em lógico, matemática, linguística, espacial, musical, corporal, sinestésica, interpessoal, intrapessoal, naturalista, e tem uma que não está aqui, que é a existencialista. É isso, é a nona. Então, é a existencialista, né? Aquele questionamento sobre a existência, né? Depois eu atualizo a apresentação e mando certinho para vocês. Então, seria essa existencialista. E aí, o que, que ele faz? Por que, que ele foi importante? Hoje a gente sabe que não existe um tipo de inteligência para cada área, né? Você tem um funcionamento e você tem áreas de interesse, você tem áreas de habilidade, né? Não é que a inteligência se divide dessa forma. Mas por que, que ele foi importante? Porque ele foi mais uma pessoa que um teórico que chegou e falou assim, opa, não é só o QI, né? O QI assim acadêmico, né? A coisa dessa parte mais ligada aos livros, à escrita. Não, veja só, espacial, corporal sinestésica, naturalista, existencialista, né? Então, por isso ele foi importante para a gente ir rompendo aquele padrão de achar que a gente só precisava identificar a superdotação a partir do QI. Em 85, e esse, para mim, é um dos teóricos mais atuais que a gente tem hoje, essa teoria dele. Para mim, é uma das mais atuais que a gente tem hoje. Se eu pudesse dizer aqui, eu posso, né? Porque tudo bem, eu posso dar minha opinião. Eu uso o Renzulli, que eu acho que a teoria dos três anéis dele é muito boa para identificar o aluno na sala de aula, e eu uso muito o modelo diferenciado de dotação e talento do Ganhet. Eu acho que ele resolve muitas das questões que os especialistas, principalmente aqui no Brasil, ficam debatendo, né? Ficam lá, mas é que eu acho que é assim, acho que é assado. Por quê? O que que ele fala? Ele fala assim: você nasce superdotado, porque é realmente um funcionamento, uma condição genética do neurodesenvolvimento, apesar de não ser um transtorno, a gente vai falar sobre isso, mas você nasce superdotado e você desenvolve o talento, ou o que a gente chama aqui de altas habilidades, a partir do meio. Se o meio permite, se o meio acolhe, dá abertura, liberdade e se dá instrumentos para que esse talento, esse potencial que você nasceu seja desenvolvido para se transformar em talento,
né? Então, hoje, aqui no Brasil, a gente usa como sinônimos. Eu trago depois para vocês um pouquinho da legislação. E na legislação, nas políticas, né, nos planos de educação, a gente tem lá HSD, altas habilidades e superdotação. Passamos por várias discussões. É altas habilidades e superdotação? É altas habilidades ou superdotação? É altas habilidades barra superdotação? Para vocês entenderem como é difícil o tema aqui no Brasil, né? E muitas vezes a gente vê que os profissionais não estão preparados porque é um tema novo, é um tema que ainda está em debate. Mas vem lá o François Gagné, que é um canadense, e fala, gente, assim, não são sinônimos, né? São coisas diferentes. Você pode ser só superdotado e nunca desenvolver o talento. Tanto que a gente tem exemplos de pessoas que têm QI altíssimo que não conseguiram realizar nada, porque não se sentiram parte, né? Se a gente parar para pensar, e a gente também vai falar sobre isso, a gente está falando de 2%, 5% da população. São pessoas que não funcionam para um mundo que foi desenvolvido para a maioria, né? Então, pessoas que não conseguem estar num ambiente, num espaço onde pudessem desenvolver os talentos que teriam, né? Então, a gente tem os catalisadores que ele usa para o desenvolvimento desses talentos, dessas altas habilidades, como intrapessoais, motivação, autogestão, temperamento, os ambientais, que é a família, a escola, a comunidade, a cultura, e o acaso, né? A pessoa que está lá na hora certa, no lugar certo. Então, oportunidade, encontros, networking, né, o momento histórico, de repente, vai permitir que a pessoa crie uma solução, por exemplo, guerras, pandemia, alguém que desenvolve, né, uma vacina, um medicamento e por aí afora. Depois a gente vem lá, eu troquei aqui, né, porque o Sternberg, ele caminhou um pouquinho lá para os anos 2000, mas eu considero ele anterior à teoria do Gagné. Eu acho o Gagné mais atual que o Sternberg, mas vamos ver aqui também. Ele traz a teoria triática, né, que ele entende a superdotação como um funcionamento de três componentes, que é o analítico, o criativo e o prático. E depois ele desenvolve esse modelo WIX, que não tem a ver com VISC, que as pessoas confundem que é um teste neuropsicológico, e eu também vou falar um pouquinho para vocês. Que vem lá de wisdom, que é a sabedoria, intelligence, inteligência, creativity, criatividade e o sintetizado, que é uma integração harmônica dos três. Então, o que ele trazia lá de três, de sendo essa teoria triática, ele entende que você consegue sintetizar essas três características, analítica, criativa e prática, né? Então, a pessoa superdotada, ela teria domínio sobre esses três comportamentos, digamos assim, de analisar, de criar e de colocar em prática, e ela saberia catalisar esses três para criar algo, né? Então, de novo, a gente não está preso em número de QI, tanto que se a pessoa não consegue executar, de nada adianta ela ter só a parte do QI muito alta. E aí, isso que é muito importante a gente falar, inclusive a nova lei, né, que foi aprovada recentemente, foi debate, né, eu até mandei, acho que eu mandei, compartilhei com vocês a minha entrevista para a Folha de São Paulo, que foi sobre a nova lei, que reconhece a dupla excepcionalidade. Então, imagina que a gente tem uma lei no Brasil, 2026, que pela primeira vez cita a dupla excepcionalidade, e a gente já está lá em 1990, até os anos 2000, o mundo já estava falando de dupla excepcionalidade. Então, o que é a dupla excepcionalidade? É um sujeito, um indivíduo superdotado, que tem uma capacidade acima da média, como diz Senzulli. Um dos critérios segue sendo o QI, a gente não abre mão do QI, depois eu vou falar com vocês sobre esse número, e ele traz um transtorno associado. Então, ele traz um TEA, que é um transtorno do espectro do autismo, ou um TDAH, ou uma dislexia, algum outro transtorno de aprendizagem, transtornos até de ansiedade de humor, bipolaridade, que pode estar ali junto com a superdotação, que é considerado, então, dupla excepcionalidade. Aí sim, a gente vai falar de diagnóstico.
E aí sim a gente vai recorrer ao DSM, né? Então, assim, a superdotação, ela não é um transtorno, ela não tem CID, ela não pode ser diagnosticada, a gente não usa esse termo por um médico, e muito menos identificada por DSM. Isso não existe, né? Então, o que é diagnosticado é o transtorno, que junto com a superdotação forma a dupla excepcionalidade. Por que que é importante olhar para a dupla excepcionalidade? Porque esse funcionamento é completamente diferente de alguém que é só superdotado ou só tem autismo, por exemplo. Por quê? Porque a superdotação, como fator protetivo, que eu falei para vocês, ela puxa o indivíduo para cima, enquanto o transtorno puxa o indivíduo para baixo. Então, por exemplo, vou dar exemplos práticos. Um indivíduo que tem o transtorno do espectro do autismo, e ele tem questão social, para socializar, vamos supor. Ele vai ter isso, mas a superdotação pode mascarar essa dificuldade de socializar que ele tem. Por quê? Porque ele pega a superdotação e ele entende os códigos sociais e ele copia os códigos sociais. Então, ele está aflito, ele está angustiado, para ele não é um lugar confortável, mas ele entende que para ele se relacionar, ele vai ter que copiar esses códigos sociais e ele se sujeita a isso. O que que isso pode causar? Uma série de questões de saúde mental, né? E aí sim a gente tem a desregulação emocional. A discussão atual, mais atual, que a gente tem sobre superdotação é exatamente essa. Esse ser que chegou aqui no consultório ou que o professor viu na escola, que se desregula emocionalmente, ele é intenso emocionalmente por causa da superdotação, ou ele tem um transtorno associado e isso causa desregulação emocional. Então, vocês vejam que é algo ainda muito difícil de um especialista conseguir enxergar o todo, né? A gente tem poucos especialistas no Brasil que de fato conseguem fazer essa identificação de forma apropriada, né? Por isso que é importante a gente ter pesquisas e ter artigos e ter material para entender o que é a dupla excepcionalidade e não confundir, nem deixar de identificar a superdotação e nem confundir só com um transtorno e ignorando, né, o resto. Então, eu trago aqui a definição mais usada hoje, globalmente, né? Não existe uma definição universal única, isso é um debate eterno, né? Cada um vai puxar a sardinha para o seu lado, de achar o que é a definição de superdotação, mas o que a gente mais usa aqui é uma mistura, inclusive na legislação, o MEC traz isso, né? As Nações Unidas trazem isso, que é o seguinte: a gente junta um pouquinho o Renzulli com o Ganhé, que para mim eu estou de acordo com essa mistura, eu acho que ela é a mais aproximada. Eu colocaria a Linda Silverman junto aqui, que a gente também vai falar sobre ela, mas assim, a superdotação é entendida como potencial, não apenas o desempenho realizado, potencial que se manifesta em múltiplos domínios, não só o cognitivo. Então, por exemplo, eu já vi excelentes especialistas, avaliadoras, que convocaram um maestro para tentar identificar uma criança que não falava, mas que tinha um ouvido absoluto, que conseguia tirar qualquer música de ouvido, né? Então a gente tem que entender que isso pode se manifestar de muitas formas e que depende de fatores de personalidade e ambiente para se converter em talento produtivo. Então, a gente tem lá os três anéis: capacidade acima da média, criatividade, envolvimento com a tarefa, e a gente tem esse perfil de superdotado, que é algo genético, mas que só vai ser desenvolvido se esse meio, se o que está ao redor permitir que esse talento seja desenvolvido. Então, eu trago aqui para vocês o que que a gente usa para definir. Então, a gente tem o Renzulli, que eu já falei para vocês, a gente tem o modelo diferenciado de dotação e talento do Ganhé, e a gente tem sim, é critério, não tem como, de identificação o QI. O QI
também é um debate. Tudo, gente, tudo ligado à superdotação é um grande debate, né? Ninguém, nem, não é só no Brasil, tá? Claro que a gente está mais atrasado, mas em outros países também não há um consenso, tá? É uma discussão eterna. Mas o que acontece? O QI, há profissionais que falam em QI a partir de 120 como sendo de superdotação. 120 corresponde a 10% da população, né? Então, a gente está falando de 10% da população que tem QI 120 ou mais. Quando você vai para o 130, aí você já está no 2% da população. A gente chama de percentil 98, quer dizer, 2% da população tem QI 130 ou mais. E tem um número que é mais unânime, eu diria, que muitos especialistas usam, que é o 125, que é os 5% da população. Por quê? Porque hoje a gente entende aquilo que a gente falou sobre os testes psicométricos que não pegam todo o perfil do superdotado. Então, tem superdotado que não vai gabaritar no teste, né? Então, ele não vai atingir os 130 pontos. Ele vai atingir os 125. Então, existe essa margem hoje de a gente entender que, como a superdotação se manifesta de muitas maneiras, a gente consegue trazer um pouquinho para trás esse número do acima da média do QI que a gente usa. Então, é isso. Vai ter profissional que vai usar 120, 125, 130, mas a tendência hoje é a gente caminhar para trás um pouquinho do 130, né? Temos poucos profissionais hoje que batem no 130. Não, tem que ser 130, 130, 130. E aí muita gente já ouviu falar da Mensa Brasil, inclusive é uma parceira minha. A Mensa Brasil, ela não é uma organização de superdotação. Ela é uma organização de alto QI, né? É uma associação mundial e tem aqui o Braço Brasil, e ela é uma associação sem fins lucrativos que reúne altos QIs. Por isso eles usam 130, né? Que é o percentil 98 para cima. Por que que eu trago Renzulli, Ganhé ou QI, que é critério, Linda Silverman, que eu falei para para vocês sobre estabilidade, assincronia e intensidade emocional? Porque ainda que esse seja o debate do momento, no mundo da superdotação, para mim, que vivo isso na pele, que, né, trabalho com famílias, né, que me pedem ajuda, que, enfim, eu trabalho com comunicação de informações, e sou casada, tenho filhos, eu acho que uma coisa não consegue estar desassociada da outra. Porque se a superdotação, que a gente vai lá falar do cérebro daqui a pouco, como funciona, é um funcionamento de alto padrão, em que a pessoa consegue processar de forma mais rápida, faz mais conexões neurais, é mais eficiente. Então, isso faz com que ela enxergue cenários, hipóteses, soluções lá na frente que outras pessoas não enxergam. O que isso causa numa pessoa que está no mundo hoje, enxerga tudo isso? Uma intensidade emocional, né? Eu vou dar um exemplo meu, pessoal, porque é isso, eu vou dando os exemplos para trazer a prática para vocês. Mas eu, por exemplo, que sou jornalista, eu cobri o acidente da Air France, aquele acidente de avião, que o avião caiu, né, saindo aqui, acho que foi do Rio de Janeiro, né, do Brasil, ia para Paris, caiu o avião. Eu cobri esse evento, né, e eu entrevistei muitos pilotos, eu entrevistei especialistas em avião, em aeronave, em espaço aéreo. Então, eu passei a decorar, assim, eu gravei na minha cabeça tudo que podia dar errado num voo, todas as peças de um avião que eram importantes para aquele avião funcionar, qual era a retaguarda, né, que o avião tinha, que é a redundância, né, o sistema de redundância, é, rotas. Olha, eu decorei todas as informações da época. E aí, o que que aconteceu? Meu chefe depois cobri esse evento e tal, aí veio o meu chefe e me convidou para cobrir uma conferência do Brasil com a União Europeia que ia acontecer na Suécia, Bélgica e Suécia. Eu travei, né? Ele até olhou para minha cara e falou: você não ficou feliz? Você não ficou feliz e tal? E eu falei: não, tô feliz. Obviamente, não falei para ele, mas o que aconteceu comigo
é que eu, por catalogar todas essas informações e ter coberto aquele acidente, emocionalmente para mim, eu estava com medo de pegar avião. Eu fiquei com medo de pegar avião. E na época, obviamente, eu não sabia, né, da minha identificação da superdotação, eu achava que eu tinha síndrome do pânico. Falei, "Não, acho que isso aí é síndrome do pânico, que eu não tenho medo de avião." Então, eu estou trazendo a Linda Silverman, e ela é super respeitada no meio, eu indico os livros dela, ela é ótima, porque ela fala sobre isso. Ela fala sobre a sobreestabilidade, ela fala sobre essa intensidade emocional. Há poucos estudos ainda, porque é uma coisa difícil de medir, né? E a gente precisa de uma amostragem clínica de grande escala, mas, para mim, não tem como desassociar uma coisa da outra. Eu acho que esse cognitivo traz essa intensidade emocional. A avaliação neuropsicológica que vai ser aplicado, esses testes vão ser aplicados, é Raven, Vazina, a criança é o VISC, o som R, todas essas sopa de letrinhas, né, um monte de nome, vai trazer os índices de funcionamento cognitivo que compõem o QI. Então, você vai ter o índice de compreensão verbal, o índice de memória operacional, o índice de organização perceptual e o índice de velocidade de processamento. E isso é muito importante, porque eu falo assim, pouco importa o número de QI. Claro, é critério de identificação da superdotação, mas pouco importa quando você tem esse mapa cognitivo do funcionamento de um indivíduo, uma criança ou um adulto. Então, de um filho, por exemplo, né, como foi o caso da minha filha, você tem lá o funcionamento cognitivo dela. Então, por exemplo, o índice de compressão verbal é um, enquanto o índice de memória é outro. Como é que isso funciona? Como que essa composição cognitiva funciona para a pessoa? Vou usar outro exemplo pessoal, porque a gente vai trazendo para a prática todos esses exemplos. Eu não costumo ficar falando de teste, dos meus testes nem nada, mas, enfim, em algumas aulas, em alguns lugares, eu falo para entender o funcionamento. Eu tenho um índice de velocidade de processamento muito alto, de 155, é uma coisa muito, muito alta mesmo. Mas o meu índice de memória operacional, ele é baixo, né? Não, não é baixo, assim, acima da média, mas é bem mais baixo que o índice de velocidade de processamento. Por quê? Porque imagina numa velocidade de processamento dessa, eu não consigo, às vezes, armazenar aquela memória operacional que é da parte executiva, né? Então, eu mais entendo do que guardo uma palavra que eu preciso dizer naquele momento que eu executo, né? Uma mente que vai mais rápido do que consegue guardar aquilo que está acontecendo no ambiente, né? E um outro livro que eu quero indicar para vocês, que é o Your Rainforest Mind, que é pensamento arborizado, que tem muito a ver com a superdotação, aquele pensamento que uma coisa puxa a outra, quando você vê, você já criou um rainforest, uma floresta inteira, e perdeu. Qual que era o assunto mesmo? Porque você já, né, desenvolveu um monte de assuntos dentro daquilo. Então, essa composição dos índices ela é importantíssima para a gente entender o funcionamento do indivíduo. Infelizmente, no Brasil, a gente precisa, e isso os especialistas com quem eu trabalho falam, que o paciente superdotado, a pessoa, o indivíduo superdotado que chega até eles, geralmente está em sofrimento. Por quê? Porque não há aqui cultura, estrutura para a superdotação, né? Então, outros países, então Israel, por exemplo, Coreia do Sul, alguns estados americanos, Alemanha, algumas escolas já pegam a criança com 6 anos de idade, né? Que é a idade que você pode aplicar o VISC, que é um teste padrão ouro, aplica o VISC em todas as crianças e já entende se aquela criança é superdotada, qual é o perfil cognitivo, qual é o funcionamento daquela criança. E aqui no Brasil, a gente precisa que essa criança viva uma recusa escolar, um sofrimento, bullying, que acontece muito. Essa criança ela é diferente das demais da idade, daí acaba sendo estranha, para que seja identificada uma superdotação e aí sim entender se esse perfil cognitivo é mais da compreensão verbal, é mais da memória, é da velocidade de processamento e o que é, né, a composição daquela criança.
Vamos avançar aqui. Aí. Então, sinais que você não imagina que possam ser de altas habilidades de superdotação, né? Então, eu comecei falando isso, tem pessoas que estão entrando agora e não estavam lá no começo, que a minha filha foi identificada a partir de um comportamento que não tinha, teoricamente, nada a ver com superdotação. Então, choro e medo, questionamento de figuras de autoridade, procrastinação. Procrastinação é uma característica muito forte da superdotação, porque o superdotado, ele se cobra muito, ele é muito perfeccionista. Então, para atingir algo perfeito no entendimento dele, ele procrastina, ele prefere demorar para realizar ou para fazer ou para entregar aquilo, até que ele tenha certeza de que ele está entregando algo perfeito, do que entregar rápido. É óbvio, gente, que assim, a gente não pode pegar o ter superdotação, um leque de características, uma listinha de características, e falar, ó, isso aqui é superdotado. Por quê? Porque a superdotação é genética, sim, mas ela depende de muitos fatores. A personalidade, o contexto familiar, o país, né, que a pessoa vive, até a classe socioeconômica, né, tudo isso vai influenciar no comportamento e no funcionamento daquela pessoa, né? Então não é uma listinha de check, isso, então é superdotado. Não. Isso aqui eu trago para vocês os sinais que você não imagina, ou que as pessoas no geral não imaginam, que podem ser de altas habilidades de superdotação, né? Então o perfeccionismo e o medo de errar, a recusa escolar, né? A dificuldade de encontrar pares, que a gente falou lá, 2%, 5%, 10% é pouco, né? Você encontrar os pares, pessoas que têm os mesmos interesses ou a mesma profundidade. A agitação corporal, porque às vezes uma velocidade de processamento muito rápida, numa criança, principalmente, que ainda está desenvolvendo um controle inibitório, que a gente também estuda sobre isso, ou que está entendendo como usar aquilo, ela demonstra aquela velocidade no corpo. Muitas vezes pode ser a dupla excepcionalidade, mas tem superdotados que são agitados corporalmente por conta da velocidade de processamento. Criatividade excessiva, tempo sozinho, esse é um mito muito grande, gente, da superdotação, que você tá lá, professor, aí tá lá no recreio, no intervalo, aí você vê a criança ali sozinha. Aí você, nossa, a criança tá lá sozinha, coitada, tá isolada, vamos enturmar, vamos trazer, vamos não sei o quê. Mas será que essa criança ela quer realmente estar no grupo ou ela está bem sozinha? Porque a criança que está, às vezes, precisando de um tempo para se autorregular, e como eu falei para vocês, a superdotação é um fator protetivo, então se regular é importante, eles sabem como fazer isso, eles vão criando estratégias, né, para se regular. Então, às vezes, essa criança ela quer um tempo sozinha, ela precisa desse tempo sozinha porque ela não quer, naquele momento, participar do grupo. Então, será que ela está mesmo em sofrimento? Né? Então, a gente que vem de uma outra época e fala, nossa, tem que enturmar, tem que fazer, tá sozinho, tá isolado. A gente devia se questionar antes de partir desse pressuposto. Será que realmente essa criança quer estar no grupo, né? Aqui a gente tem o papel do ambiente, né? Então, e a gente fala um pouquinho também do ponto de corte arbitrário. Isso aqui é um tema que, inclusive, a gente está estudando isso fora do Brasil, né? Lá no centro de pesquisas que eu falei lá no começo que eu participo, do Departamento de Educação dos Estados Unidos, a pesquisa lá é sobre os vulneráveis, né? Os perfis vulneráveis dentro da superdotação, né? Então, assim, quando você pega uma questão de ambiente, educação, meio, oportunidade, cultura, classe social, será que esse superdotado, que nasceu superdotado, assim como um outro superdotado, que teve mais oportunidades, mais recursos, né, até a alimentação influencia, ele vai ter um corte de QI igual?
né? Que é um teste psicométrico. Como é que esse QI é medido? Com teste de memória, teste de velocidade, teste de conhecimentos gerais. É, será que ele vai conseguir performar? Será que isso é suficiente para você identificar um superdotado em situação de vulnerabilidade, né? Alguém que tá ali numa classe social mais baixa, vulnerável, um indígena ou algum outro tipo de contexto, né, de cultura ou de questões familiares, ele vai conseguir ser identificado. Então, esse é o grande debate, né, junto com as intensidades emocionais, se isso realmente dá para ser provado cientificamente. O mundo está olhando para isso, né? Aqui no Brasil a gente está discutindo a lei que foi aprovada, se a lei vai funcionar, se a escola vai aderir, é opcional a lei, se o Estado vai aderir ou não, se a definição é essa ou aquela, enquanto a gente tem estudos fora que estão pensando nas populações vulneráveis. Porque se a gente fala, se vocês pararem para pensar, se a gente falar 10% da população, se a gente pegar em termos do Brasil, a gente tem milhões de crianças e pessoas vivendo na invisibilidade, né? Então, grande motivador hoje do meu trabalho e da minha luta, que começou com a identificação da minha filha e depois, como é um fator genético, eu fui identificada, meu marido foi identificado, é olhar para esse contexto, né? Porque a gente pode, eu, no caso, pude pagar uma avaliação neuropsicológica para minha filha, e ela pode estudar numa escola particular. Mas e quem não pode? Como é que a gente vai identificar essas crianças? Essas crianças vão ser sempre consideradas crianças que não vão ser más alunas, vão desistir da escola porque o conteúdo às vezes é entediante, porque não é compreendida pelo professor, né? Então a gente precisa avançar no tema para a gente conseguir identificar os vulneráveis, né? E não só a superdotação está em todos os lugares, todas as classes sociais, né? Todas as raças, está em todos os lugares, né? Então eu luto muito por isso, o instituto nosso luta muito por isso. Aqui o componente genético, né? Eu trouxe um dos mais recentes, né, estudos aqui que foi feito na Itália. Então, a inteligência dos pais é o fator mais determinante para a superdotação dos filhos, mais até do que a escolaridade ou a personalidade. Isso aqui já é provado, né? Genético. A superdotação é genética, né? Então, o efeito genético parental é direto e é mensurável. A gente não tem hoje teste genético, né? Assim como não tem para autismo e outros transtornos do neurodesenvolvimento, né? Condições do neurodesenvolvimento. Lembrando que a superdotação não é transtorno. Mas a gente não tem. Então, se alguém falar, vem cá fazer um teste genético para descobrir se você é superdotado, você já desconfia. Você fala, opa, alguma coisa está errada. Não tem, né? A gente não tem o gene da superdotação, os genes da superdotação, mas já a gente tem pesquisa feita, pesquisa séria, que já teve uma amostragem grande mostrando o pai nessa hereditariedade, esse componente genético passando de pai para filho. Então, aqui eu trago também, tudo isso eu estou pondo lá nas referências bibliográficas, tá? Então, vamos ver aqui, olha, alta capacidade cognitiva geral é fenótipo neurobiológico, não é um rótulo social. Evidências genômicas confirmam que G não é artefato estatístico de análise fatorial, mas dimensão neurobiologicamente fundamentada do funcionamento cognitivo, apoiada por 27 variantes genômicas cujos efeitos foram concordantes em todos os subtestes cognitivos examinados, né? Então, você tem ali os indicativos dos genes, né? Apesar de não ter a identificação genética, o teste genético para isso, que você consegue, então, identificar esses grupos de pais, filhos, avós. Geralmente é assim, você identifica uma criança e você vai, tem um tio, tem um primo, tem um avô e assim vai, né? E aqui é o bullying e o pertencimento, né? Isso aqui é muito para falar sobre a sala de aula, né? A escola, que é o tempo que a criança passa lá, rodeada de outras crianças.
Eu vejo muito assim uma falta de trabalho mesmo das escolas com neurodiversidade, né? Em falar sobre a neurodiversidade com as crianças, com os alunos. Então, quando alguém vem lá, eu vivi isso, né, na escola da minha filha. Então, crianças achando, ai, não quero ser autista, ai, que legal ser superdotado. Quando, na verdade, não há uma compreensão do funcionamento, né, dos prós e contras que cada funcionamento traz. Então, eu sempre falo, quando eu converso com professores nas escolas, da gente tentar criar dinâmicas socioemocionais, jogos, brincadeiras, às vezes ali uma contação de história, ou né, um aluno que vai e fala dos sentimentos, né? Para que a gente vá abrindo cada vez mais esse universo, que hoje é uma loucura na sala de aula, né? Eu não acho só que há uma chuva, as pessoas me perguntam, ah, mas você acha que é uma onda, né? Uma chuva de diagnósticos? Tem, né? Nem sempre é o diagnóstico correto, mas também a neurociência avançou, a medicina avançou, então a gente identifica e diagnostica mais transtorno do espectro do autismo, TDAH, TOD, transtorno de aprendizagem, assim como a gente identifica mais superdotados, né? Então também tem isso, né? E a sala de aula hoje é isso, você está lá e tem, né, os laudos diversos ali para que a gente consiga lidar com aqueles alunos. Então, se a gente conseguir falar do tema, trazer para as crianças, a gente vai transformar isso cada vez mais algo normal, né? Algo que eles saibam que existe naquele contexto e que está tudo bem, que cada cérebro funciona de um jeito, cada criança traz as suas dificuldades e as suas potências, né? As leis, né? Aqui, assim, não tem todas, né? Tem um recorte aqui, mas eu quis trazer para vocês para dizer o seguinte, que é lei, né? Que o superdotado e agora o duplo excepcional, que está na lei nova, ele tem direito a um atendimento especializado, ele é parte do aluno que é atendido pela educação especial, né? Então, e a gente tem também serviços de suplementação curricular que são obrigatórios, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui rapidamente, que também eu não quero tirar o tempo das perguntas, mas a gente tem tudo isso embasado na lei. A lei de inclusão, já ouvi muita escola, ah, então, a nossa cota de inclusão já está preenchida, não existe cota de inclusão, né? Apesar de a gente saber que muitas escolas não têm estrutura para dar conta de muitos tipos de neurodiversos, neurodivergentes, mas assim, você não pode barrar a matrícula de um aluno baseado no, ah, minha cota já foi preenchida, porque não existe, né? A lei da inclusão diz que você precisa atender todos esses alunos. Então, essa aqui que eu tinha feito, assim, criada há poucos dias, porque eu fiz essa apresentação num outro momento, mas a Política Nacional para os Estudantes com Altas Habilidades de Superdotação e Dupla Excepcionais foi criada, ela traz lá o Cadastro Nacional dos Estudantes Identificados, e a minha crítica lá na entrevista que eu dei para a Folha de São Paulo é que, assim, legal, super importante ter uma lei, ótimo, mas como que isso vai ser aplicado? Como vai ser feito esse cadastro? Como vai ser feita essa identificação? O que que vale para identificar o laudo, a identificação escolar, né? E a outra coisa que é opcional, né? Quer dizer, o estado que não adere, a escola vai falar, não, então, eu não vou dar o atendimento especializado porque eu não aderi à lei, né? Então, algumas coisas que ainda estão que podem ser melhoradas, né, mas que ainda estão meio capengas nessa lei e a gente podia estar um pouco mais avançados. E aqui, né, eu trago como é que a gente. Tá bom, então eu já sei de tudo isso, né? Como eu posso ver um aluno lá do perfil produtivo criativo, que não é tanto o estereótipo do acadêmico, e daí eu posso conversar com esses pais, tentar encaminhar, fazer avaliação neuropsicológica, vem lá que é superdotado, é duplo excepcional, e tá bom, o que que eu vou fazer com esse aluno agora na sala de aula, na escola? Tem muitas opções, né? E algumas previstas por lei, né, que estão descritas, e outras que a gente não precisa de lei para aplicar, né, que elas não dependem de nada muito elaborado para que a gente possa exercer na sala de aula. Obviamente que cada escola tem, né, o seu funcionamento, sua metodologia, mas a gente tem aqui aceleração total parcial, quer dizer, hoje
Não podia, mas hoje já pode, né? Então você pode. Antigamente você acelerava a criança de série, a série toda, né? Então a criança no quarto ano vai para o quinto, vai para o sexto e pronto. Hoje a gente pode trabalhar com aceleração parcial, né? Que é muito usado nos Estados Unidos. Eu sou muito a favor da aceleração parcial, que é uma criança, por exemplo, que já domina a língua inglesa e que pode ter as matérias normais, né, da idade na sala de aula da série que ela está e fazer aula de inglês numa outra sala um pouquinho mais avançada. Já tem escolas que permitem que isso aconteça, né? A compactação, ela também traz muitos benefícios, que é você não estender um conteúdo que aquela criança já domina para a criança, né, do ensino da educação especial, a criança superdotada e até mesmo a dupla excepcional, e você compactar aquele currículo para ela, né, sem que fique muito pesado diante de alguns temas que ela provavelmente já domina ou não são áreas de interesse. O enriquecimento curricular, que eu fiz essa minha mentoria com o Rinzuli, foi em enriquecimento curricular. Eu até, deixa eu lembrar se eu trouxe aqui para vocês. Trouxe, tá bom. Eu vou passando aqui bem rapidinho, que eu quero chegar nesse enriquecimento curricular, que é um exemplo muito bacana para quem é professor. Bom, vamos lá na aceleração, que eu tinha esquecido que eu tinha dissecado cada uma delas, porque eu juntei duas apresentações. Então, a aceleração tem 18 tipos de aceleração, né? Então, ingresso precoce na escola, aceleração por disciplina, a compactação curricular que eu estava falando para vocês, é um tipo de aceleração, matrícula dupla, às vezes a criança está no ensino médio e na universidade de forma simultânea. Me perguntam, me perguntam. Ah, e você viu o filho lá da dançarina do Faustão, que apareceu nas redes sociais outro dia? Ah, entrou na faculdade. Nossa, e aí? Eu tenho um amigo, alguém falou para mim, eu tenho um amigo que ele foi acelerado e não sei o quê, e foi para a faculdade com 14 anos, sei lá o quê, e ele é infeliz. Assim, depende muito, né? Você também pode ter uma criança que ela já tem o entendimento, né? Ela já está lá na frente, ela é autodidata, ela já se interessou por, sei lá, muitos assuntos e ela está entediada na escola, não se enquadra, não se encaixa, sente que perde tempo e pode ter problemas de saúde mental aqui se ela não for colocada num lugar que ajude essa produção mental dela, né? Então, assim, nenhum tipo de medida que você faz com um aluno superdotado, ela já é fadada ao sucesso ou ao fracasso. Vai depender muito do acompanhamento socioemocional, porque não adianta você jogar uma criança, eu não lembro quantos anos tinha esse menino, de 13 anos na faculdade, e tratar esse menino como se ele fosse um adulto. Ele precisa do resto, ele precisa das atividades extracurriculares e desse acompanhamento socioemocional. Você não pode acelerar um superdotado e esquecer da parte socioemocional, né? Ah, eu cumpri a minha parte, acelerei. Não, né? Aí é que eu trago as vantagens e desvantagens, que vantagem é que o ajuste cognitivo, saúde socioemocional, custo-benefício, e as desvantagens, né? Então, aquilo lá que eu falei, temem que uma criança de 8 anos numa sala de 10 anos sofra bullying, não consiga fazer amigos ou perca. Eu trago essa pesquisa nas referências bibliográficas que eu vou dividir com vocês, que fala que forçar esses alunos a ficar com pares de idade com quem eles não têm nada em comum em termos cognitivos é o que causa isolamento social e aquele isolamento do sofrimento, não o isolamento, deixa aqui me regular, né? Lacunas do conhecimento, né, que são as desvantagens. Isso aqui no Brasil é muito polêmico, porque a gente tem uma educação conteudista, a gente tem um currículo que é enciclopedista, eu adoro esse termo, né, que a gente sai dominando uma enciclopédia para fazer o vestibular, passar no vestibular e depois não lembra de quase nada. Então, é assim, é discutível esse negócio dos gaps, né, de conhecimento. É isso mesmo? Precisa realmente conhecer de tudo ou ter todo esse tipo de conteúdo? E falta de política pública, que é um sofrimento aqui para a gente do Brasil. A compactação curricular, você está ganhando tempo para criar
Então, você elimina os conteúdos que o aluno já domina para evitar o tédio e otimizar o tempo escolar, né? Então, ela não precisa repetir exercícios mecânicos, né? A gente pode encontrar formas de trazer para ela mais conhecimento. Gente, assim, eu vou passar rapidamente, porque essa aqui é toda uma aula, né, que eu tentei juntar para poder trazer o máximo possível de informações para vocês, porque eu quero falar muito dessa experiência aqui do Renzulli, da Bell Academy. A Bell Academy é um exemplo hoje, né, uma escola que fica em Nova York, e o que que o Renzulli fez, né? Ele pegou um método de enriquecimento curricular que ele usava só para crianças superdotadas e ele decidiu aplicar para todas as crianças. Então ele fala ali, e se pegássemos tudo o que funciona na educação para os superdotados e aplicássemos para todos os alunos, né? Então, o modelo dele, que é o modelo de enriquecimento curricular, que chama de SEM, você identifica o perfil de cada aluno, você mapeia os interesses dele, né? Você cria uma trilha personalizada, cada aluno vai ter um caminho de aprendizagem. Você coloca eletivas de enriquecimento fora do óbvio, né? Para essa criança ter contato com outras coisas. Então, aqui tem desde yoga até mercado de ações, né? Isso é o quê? Visita, palestra, você traz alguém para palestrar, você leva essa criança para uma visita numa instituição, num local, você dá um livro, você mostra um vídeo. Não é algo assim de outro planeta, né? Você faz essa criança ter contato com muitos estímulos e recursos, né? E você daí faz o seguinte, você faz essa, depois que você identificou qual a área de interesse dessa criança, qual é o perfil dela, você mostrou para ela vários tipos de opções de como utilizar e o que fazer com aquilo, você pede para essa criança criar algo real. Você coloca esse aluno no mundo, porque ele vai se sentir participante, ele vai se empenhar para desenvolver aquilo, uma solução real, uma pesquisa real, enfim, uma invenção de uma tecnologia. E quando ele fez isso, nesse lugar, Bell Academy, que era uma escola pública, né? É uma escola pública, mas uma escola de periferia, que tinha altos índices de violência, de evasão escolar, enfim, o desempenho deles era super baixo. Eles criaram um modelo lá que era tão individualizado, que deixava a criança tão pertencente, livre para exercer, né, quem de fato ela era e o que ela trazia ali, que eles começaram a ter resultados impressionantes que fizeram o Departamento de Segurança da cidade lá do estado, acho, de Nova York, só um minutinho, gente, ir lá e perguntar o que, que vocês fizeram aqui que os índices de violência despencaram, né? E aí a gente vem aqui com os resultados, né? Aceitação em escolas de elite de Nova York, mais de 75 ofertas para uma turma de apenas 113 alunos, né? Aí, na escola mais seletiva, a Bronx High School of Science, que já era high school, 12 alunos aceitos, né? Bolsas em escolas particulares, 39%, frequência escolar, 96%, ausência crônica, 10%, enquanto a média da cidade era 20%. Tem muitos outros resultados. O que isso mostra? Né? Isso mostra que quando você entende que nem toda criança aprende do mesmo jeito e você consegue enxergar aquele perfil, você motiva aquela criança, né? Aquela criança passa a encontrar na escola um ambiente de produção, de criação, um ambiente efervescente de ideias, né? E não mais só aquele ambiente opressor, né? De repetição, de decorar, para passar na prova e assim por diante. Vou passar bem rápido, porque eu queria muito deixar um tempo para perguntas. E aí, aqui, assim, agrupamento é uma coisa que algumas escolas já fazem. Eu fiz uma formação de professor na Mapleberry e eles são uma rede que fazem esse tipo de iniciativa, não só para superdotados, mas para todo tipo de aluno. Agrupamento. Você agrupa por interesse,
você agrupa por desempenho, mas óbvio que, como tudo, assim como a gente tem que ter o acompanhamento socioemocional na aceleração, o agrupamento tem que ser feito com muito tato. Senão, as desvantagens é que você acaba criando viés de elite, viés de, esse é o grupo dos inteligentes, né? Então, vou passar rapidinho. A gente espero que a gente tenha uma outra oportunidade que eu possa dar mesmo essa aula de recursos, né, de educação. Bom, sala de recursos no Brasil, isso aqui é um problema, porque a sala de recursos no Brasil, segundo a lei, só pode acontecer no contraturno, e hoje muitas escolas são período integral, e isso é um problemão, né? Porque imagina, a criança vai entrar às 7, vai ter 3:30 da tarde, e só vai poder ter a sala de recursos no contraturno, né? Então, nos Estados Unidos, em outros países, a gente tem essa sala de recursos onde a criança ela é retirada da sala, a gente chama de pull-out, e ela é levada para uma sala que vai ter ali vários tipos de recursos, desafios, discussões, vai encontrar os pares, vai ter jogos. E aqui estão as referências bibliográficas que a gente chegou aqui no final. Eu vou passar tudo para vocês, vou passar a indicação dos livros. E queria falar um pouquinho sobre o meu trabalho rapidamente. Minhas redes sociais, Primani Gomide, alguns de vocês já me seguem. O nosso portal, que é o Instituto Gifted Brasil, lá tem indicação de profissionais, tem um monte de coisa lá gratuita. Minha Mente é um Presente são os 2 livros que eu e Helena Mendonça escrevemos. Livros infantis são usados em clínicas, consultórios, né, para ajudar as crianças a se identificarem. O segundo fala de dupla excepcionalidade, que é esse amarelinho, fala de escola. Esse evento do dia 29, ele vai ser um dia de formação com palestras e profissionais da área. Convido vocês, é um valor muito baixo para o que a gente está oferecendo, é um valor que é revertido para o Instituto Gifted Brasil e ajuda a gente também a estruturar e organizar o evento. Convido vocês. E o curso é só para quem quiser realmente saber mais sobre o tema, aprofundar, mesmo que não sei se é o caso aqui de vocês.